Muito bem, então, boa tarde a todos. Eu, por diversas vezes, referi, quer na campanha eleitoral, quer ao longo dos tempos, da necessidade de nós fazermos uma reforma a sério no sistema político, e essa reforma a sério no sistema político passa, por exemplo, por rever a lei eleitoral, rever a lei dos partidos, fazer inclusive, eventualmente, uma revisão constitucional e mexer também no modo de funcionamento da Assembleia da República. A pandemia atrasou tudo isto, designadamente a revisão constitucional, que eu até tinha proposto, eu tinha prometido que haveria uma proposta de revisão constitucional o mais tardar no início da próxima sessão legislativa, portanto, o mais tardar no fim deste ano, e não vai haver, mas terá de haver mais tarde. A mesma coisa para a lei eleitoral, a mesma coisa para a lei dos partidos, mas foi possível fazer agora, no fim da sessão legislativa, umas propostas de alteração muito significativa à forma como funciona a Assembleia da República. E eu aqui sublinhava 3 níveis. Primeiro nível tem a ver com a denominada Comissão de Ética, que verdadeiramente se chama Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados. Aquilo que vulgarmente as pessoas costumam dizer que é a Comissão de Ética. E que tem um problema grave. E qual é o problema grave? É que a Comissão Parlamentar, esta Comissão Parlamentar, tal como todas as outras, é constituída apenas por deputados. O que leva a que os deputados, nestas matérias, que aferem se têm impedimentos, que aferem se têm incompatibilidades, estão a ser juízes em causa própria. Muitas vezes nós vemos relatórios de deputados para aferir se um outro deputado está incompatível ou não, e às vezes é um relatório feito por um deputado do próprio partido do deputado que está em causa. Mesmo que não fosse, é sempre deputado em causa própria. E, portanto, aquilo que nós propomos é o fim dessa Comissão Parlamentar da Transparência e a criação de um Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados, que funciona naturalmente também na Assembleia da República, que tem exatamente os mesmos poderes desta Comissão, mas tem um ponto absolutamente vital onde é diferente. A sua Constituição é feita maioritariamente por personalidades que não sejam deputados neste momento, nem tenham sido deputados na anterior legislatura. Portanto, a composição desta Comissão passaria, segundo a nossa proposta, que deu há bocado entrada no Parlamento, há coisa de 1 hora ou 2 horas atrás, a nossa proposta é que esse Conselho seja maioritariamente composto por personalidades que não são deputados neste momento, nem foram na anterior legislatura. E haja também, naturalmente, uma minoria de deputados. Os deputados também estão presentes, mas em minoria. E o presidente dessa comissão seja uma personalidade de reconhecido mérito com relevante historial de serviço público e não um deputado em funções, como é neste momento. Eu acho que esta alteração é uma alteração muito simples, acho que todas as pessoas percebem isto. Espero que a Assembleia da República e os deputados percebam isto, que é para credibilizar a Assembleia da República e credibilizar a Comissão, que agora chamamos Conselho, que afere efetivamente se os deputados estão incompatíveis ou se têm impedimentos, todos estes problemas que nós vamos vendo ao longo das diversas legislaturas. A segunda alteração de fundo é muito parecida com esta, tem apenas de ter alguns ajustamentos por razões de ordem constitucional, tem a ver com as comissões parlamentares de inquérito. Todos nós já vimos muitas comissões parlamentares de inquérito a funcionar. Há uma que nós retemos na memória como um exemplo positivo de todas as demais, se recordam, que é a do BES, a Comissão do BES. Porquê? Porque a Comissão do BES não estava minimamente politizada, nem minimamente partidarizada. E então aí os deputados comportaram-se todos com grande isenção e grande espírito de busca da verdade. Quando assim não é, e a maioria delas não são assim, estão em causa normalmente governantes, atitudes e decisões que governantes tomaram no passado, aquilo que nós assistimos é que os partidos, ou o partido desse governante, procura defendê-lo e o partido que é contra o governante em causa, ou os governantes em causa, procuram atacar. Ora, a ideia de uma comissão de inquérito não é essa, é de apuramento da verdade. E, portanto, nós temos de fazer um esforço para despartidarizar a comissão de inquérito. Não tanto despolitizar, que é uma comissão política, não é um julgamento de tribunal, mas nós temos de despartidarizar. E a forma como encontramos, a proposta que nós fazemos, é que as comissões de inquérito
passem a incorporar em si, obrigatoriamente, personalidades também que não são deputados. É algo que já é possível. Eu, quando tive esta ideia, algumas pessoas me disseram, não, isso é inconstitucional, as comissões de inquérito só podem ter deputados. Não é inconstitucional, porque eu próprio, há muitos anos, pertencia a uma comissão de inquérito que tinha lá personalidades que não eram deputados. Pertencia a uma comissão das muitas que houve de Camarate, onde havia representantes das famílias das vítimas, da família do Dr. Sá Carneiro, da família do Dr. António Patrício Gouveia, do engenheiro Amaro da Costa. Devo, aliás, dizer que, salvo erro, o representante das famílias do Dr. António Patrício Gouveia era o atual Presidente da República, por exemplo. Fiz parte com ele nessa comissão de inquérito. Mas isso foi uma coisa perdida uma vez no tempo. Aquilo que nós pretendemos é que passe a ser obrigatório. Obviamente, por razões de ordem constitucional, essas personalidades podem ter todos os poderes que os deputados têm, à exceção de um, que é votar. Portanto, votar não poderão, porque isso a Constituição, e bem, não permite. Mas devem poder participar com todas as competências que os demais deputados têm. Fazer propostas, intervir, interrogar as pessoas que lá são questionadas, tudo. À exceção, naturalmente, no fim, de votar. Mas mesmo assim, antes do relatório final ser votado, a Comissão tem de apreciar um parecer das individualidades que pertencerem à Comissão, que poderá ser um parecer individual de cada um, ou poderá ser um parecer conjunto de todos os demais, que deve ser tido em conta na elaboração do relatório e deve ficar apenso a esse relatório, como uma forma de positivamente condicionar os deputados. Ou seja, os deputados passam a conhecer aquilo que os membros que lá estão, que são completamente isentos e despartidarizados, pensam sobre aquilo que foi o decorrer dos trabalhos e o apuramento da verdade. São duas alterações, no fundo são muito fáceis, são pequeninas, mas são absolutamente vitais para a credibilidade da Assembleia da República, designadamente nestas áreas, na transparência e estatutos de deputados e nas comissões de inquérito. Finalmente, também, propomos alterações, muitas alterações ao regimento da Assembleia da República. A maior parte dessas alterações são alterações sem significado político, são alterações de pormenor que a prática mostra que devem ser alteradas. Agora, algumas têm significado político. A primeira, desde logo, a criação da figura das recomendações de política ao Governo. Hoje em dia existem muitos projetos de resolução que entram na Assembleia da República que são apenas recomendações ao Governo. Recomenda-se que trate melhor o Serviço Nacional de Saúde, recomenda-se que limpe melhor as matas, recomenda-se isto e recomenda-se aquilo. E muitas vezes as pessoas pensam que é uma lei que está a ser votada, a Assembleia da República aprovou uma lei, não é uma lei, é uma mera recomendação. Aquilo que se pretende é que essas recomendações sejam debatidas e votadas em sede de comissão parlamentar e não em sede de plenário. E que para o plenário passe apenas um relatório anual obrigatório, que hoje não existe, um relatório anual obrigatório, debatido em plenário, em que se faz o balanço daquilo que o Governo acolheu e não acolheu em matéria de recomendações da Assembleia da República, as perguntas e requerimentos que os deputados fizeram ao Governo que não foram respondidas e uma coisa muito importante, que são as leis que não foram regulamentadas. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes as pessoas ouvem que a Assembleia da República aprovou uma determinada lei. E aí aprovou. Há bocado era uma resolução, não era uma lei, não era uma mera recomendação, agora estou a falar de uma lei. E a lei foi aprovada. Mas se a lei não for regulamentada, se não saírem os despachos que ela necessita, ou se não sair uma portaria a regulamentá-la, a lei não vale de nada e nunca acaba por entrar em vigor. Entra em vigor em Diário da República, não tem efeito prático nenhum. E ao contrário do que as pessoas pensam, há muitas leis nessa situação. E, portanto, nós obrigamos a que haja um relatório anual obrigatório, discutido em plenário com toda a dignidade, onde se vai aferir as recomendações que o Governo acolheu ou não, nos termos em que eu disse, repito, perguntas e requerimentos dos deputados ao Governo que pura e simplesmente não foram respondidos e as leis que ainda não foram regulamentadas ou que nem sequer foram regulamentadas, porque há muitas muito antigas que nunca foram. Pretendemos também reforçar e dignificar o trabalho nas comissões e enobrecer os debates no plenário, aqueles debates que são com o Primeiro-Ministro e que são com o Governo. E assim,
nós entendemos que deve haver debates com o Primeiro-Ministro e debates do Estado da Nação. Nós temos um debate do Estado da Nação que é sempre em julho, e bem, mas devemos também ter debates do Estado da Nação setoriais, ou seja, um debate sobre o estado da saúde em Portugal, o estado da agricultura em Portugal, o estado da economia em Portugal, estados da nação setoriais e não apenas aquele debate que acontece em julho, durante um dia, sobre o estado da nação global, que é muito político. Este deve ser político, mas focado setorialmente, que intercala com debates exclusivamente com o Primeiro-Ministro. E, portanto, aquilo que propomos é que, obrigatoriamente, os debates com o Primeiro-Ministro se realizem por sessão legislativa, que começam em setembro, em janeiro, em março e em maio. Para lá disso, o Primeiro-Ministro deve ir também lá quando há os 2 Conselhos Europeus Ordinários. Agora, hoje já há muitos, mas há 2 que são mais relevantes, portanto, com mais 2 vezes. Deve comparecer também no Estado da Nação, que é em julho, e aí com o Governo todo. Deve comparecer em novembro com o Governo todo a propósito do Orçamento do Estado e pode participar, se assim o entender, nos 4 debates do Estado da Nação setoriais que nós propomos, que haja em outubro, em fevereiro, em abril e em junho. Portanto, tudo isto, agora para vocês foi uma confusão dos meses, mas o que aqui está, e perceberam, é todos os meses há um debate, e há casos em que até pode haver 2 debates, ou só com o Primeiro-Ministro, que é a maior parte deles, ou então só com uma equipa ministerial que vai aferir o estado, digamos, da nação relativamente a essas matérias. Esses debates setoriais, com as equipas ministeriais e com o Primeiro-Ministro, se ele assim o entender dever estar, devem ser marcados logo no início das sessões legislativas. Porquê? Porque aquilo que nós pretendemos é, como digo, enobrecer o plenário. E, portanto, queremos que o plenário debata efetivamente o estado da saúde em Portugal, por exemplo, e não a ministra ser chamada para uma coisa destas porque houve um problema num dado hospital no dia anterior. Esses problemas de ordem conjuntural têm outras figuras regimentais, como seja, por exemplo, os debates de urgência. Continuarão a acontecer, mas aquilo que também tem de acontecer são debates devidamente estruturados, marcados à distância, não é de um dia para o outro, para que o país possa assistir na Assembleia da República um debate a sério sobre aquilo que é o Estado da Nação nos seus diversos setores. Finalmente, através do reforço do trabalho nas comissões, será possível haver apenas 2 sessões plenárias por semana, à quarta-feira e à sexta-feira, sendo que a quinta-feira, através do reforço do trabalho nas comissões, passa a ter reuniões de comissão, à exceção de uma quinta-feira por mês, que é o dia em que se realizam estes debates mais nobres que eu estou a referir. Portanto, plenário da Assembleia à segunda e sexta, à quinta, uma vez por mês, é dedicada justamente a estes debates, ou com o Primeiro-Ministro, ou com uma equipa ministerial. Depois, há muitos outros elementos de pormenor que não vale a pena agora estar aqui a referir, até porque as pessoas nem perceberiam bem, porque tem muito a ver com a forma como depois no seu cotidiano a Assembleia funciona. Agora, marcante do ponto de vista da reforma da Assembleia da República, da forma como ela funciona, são estes 3 elementos. O reforço, a entrada de personalidades para estas 2 comissões que eu referi e a dignificação do trabalho em comissão e particularmente no plenário. É isto. Questões? Tá. Não. Não. Uma eventual privatização da transportadora é a melhor maneira de resolver Não. o problema? Eu vou-lhe responder a isso. É assim. Eu sobre isso já disse 1000 vezes a mesma coisa. Mas posso dizer 1001. Agora, vamos lá ver uma coisa. Isto que eu apresentei aqui, e eu estou a ousar apresentar isto no Porto e não em Lisboa, eu estou a ousar apresentar no Porto e não em Lisboa. Espero que o Porto esteja à altura de tratar um tema nacional que normalmente seria feito em Lisboa. Estou a fazer no Porto. Portanto, espero que não me arrependa e não seja a última vez. Portanto, eu estou aqui a dar nota de projetos de lei que entraram há bocado, que são de grande relevância para o funcionamento da Assembleia da República, mas de grande relevância para o fundamento da Assembleia. Se eu agora vou responder a 1001 perguntas que aqui me façam fora disto, como sabem, eu desfoco completamente isto. Portanto, peço-vos desculpa, mas aqui, agora, sobre isto, que eu reputo de importância. Espero que
os senhoras e senhores jornalistas que estão à minha frente, que não trabalham em Lisboa, trabalham aqui, percebam a importância disto em termos nacionais. Tenho então uma pergunta relativamente a uma das propostas que apresentou, é transversal às duas. Aqui o objetivo parece-me claro, é chamar a sociedade civil às comissões. Sim. Mas depois, no que respeita ao elencar dos membros que participaram nelas, fala de que a única impossibilidade que existe é de que nos últimos 4 anos não tenham sido deputados. Portanto, isto aqui não parece pouco para evitar uma partidização das comissões. 4 anos é bastante pouco. Pergunto-lhe se... Sim. Não, vamos lá ver, nós não podemos ser fundamentalistas. Eu não posso dizer alguém que foi deputado e que, portanto, até conhece melhor o funcionamento da Assembleia que todas as demais pessoas, não pode ser. Não. O que eu quero com isto é dizer assim, alguém que é deputado, não pode julgar em causa própria, alguém que foi deputado nos últimos 4 anos ainda tem algumas ligações pessoais, não é? Bom, se foi há 8 anos, ou há 10 ou há 12... pode ainda haver uma ou outra ligação pessoal, mas já está muito esbatido, não é? Eu não posso dizer, pá, só foi deputado há 20 anos, caso contrário não pode ser. Há personalidades, se imaginar, há personalidades que passaram pela Assembleia da República que fazia todo sentido que fossem, por exemplo, o Presidente desta Comissão. Antigos Presidentes da Assembleia da República, por exemplo, não é? Portanto, também não é mau que as pessoas entendam qual é o funcionamento da Assembleia. Portanto, personalidades, podem nunca na vida ter sido deputados, podem ter sido deputados, mas não desta vez, nem na legislatura anterior. Acho que é subjetivo, mas eu acho que é suficiente, não é? Dr. Rogério, eu compreendo a sua posição e a resposta que deu ao meu colega, mas em termos de atualidade nacional, nós ouvimos o Presidente da Câmara de Lisboa dizer ou baixam os números em Lisboa ou terão de mudar as autoridades de saúde. Perguntava-lhe se é um problema de autoridade de saúde ou se é um problema político, também porque já hoje o líder da bancada social-democrata da Assembleia Municipal de Lisboa veio a público pedir a demissão de Fernando Medina. Sim, repito a mesma coisa, ou seja, sobre essa matéria eu falei ultimamente muitas vezes, ainda ontem falei sobre as 2 matérias que me estão a referir, portanto nem há escassez de intervenção sobre isto, peço desculpa, mas isto é relevante. Para mim é relevante, pois vocês aferirão se é relevante ou não. Se eu estivesse a fazer esta conferência de imprensa na Assembleia da República ou na sede nacional, vos garanto que era relevante. E, portanto, espero que os vossos órgãos de comunicação percebam que, apesar de eu fazer a partir do Porto, que não deixa de ser relevante, como todos nós temos dito, eu ainda disse muito recentemente, vai desde lá de cima de Melgaço até Vila Real de Santo António, tem 2 regiões autónomas, precisamente a propósito da TAP, expliquei isto, espero que aqui também aconteça da mesma maneira. Em relação à extinção da Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, Sim. este pedido por si só e pedido de extinção, isto é colocar um rótulo nas anteriores como não Sim. seguras, não? Sim. Vamos lá ver. Não vou fazer um juízo de valor, em concreto, sobre os muitos relatórios que lá foram produzidos, que, como sabe, na opinião pública, as pessoas depois dizem, bom, é um deputado a fazer um relatório sobre um colega, ainda por cima, muitas vezes, do próprio partido. Portanto, sem fazer um juízo de valor sobre cada um do relatório em particular, para mim é claro que na opinião pública as pessoas não estão agradadas com a forma de funcionamento atual e se revêem muito mais, eu revejo muito mais numa situação destas. Eu sou deputado, se amanhã tiver um problema em que tenham de analisar se eu tenho alguma incompatibilidade, sinto-me muito mais confortável se for um conselho maioritariamente composto por não deputados do que se forem os meus colegas exclusivamente a dizer qualquer coisa sobre mim, porque sinto e tenho a certeza que na opinião pública tem outra força uma decisão deste género. Esta entrada de civis em trabalhos parlamentares podia ser um primeiro passo para eventualmente se admitirem também listas de independentes às eleições legislativas. Bom, aí já lhe vou dar uma opinião pessoal, quer dizer, não. A pergunta é não. E depois ainda lhe digo mais, é que eu não simpatizo com essa ideia. Tá? Obrigado.